Olá, tudo bem? Estamos aqui para dar início a mais um episódio do nosso podcast Mentes que Brilham. E para vocês que têm nos acompanhado, sabem que o nosso tema é neurodivergência. E antes de apresentar os nossos convidados especiais, queremos agradecer a você que nos segue, que tem comentado e que também tem nos dado grandes feedbacks sobre o tema que nós temos debatido e a importância e relevância sobre esse assunto, nos ajudando a disseminar conhecimento e também a desmistificar grandes teorias aí que têm sido feitas a respeito sobre o autismo na fase adulta. Então, para você que ainda não é nosso seguidor, corre lá para o nosso canal no Instagram, no YouTube, Mentes que Brilham, e passa a ser o nosso seguidor também. Grande abraço a vocês. E vamos lá, vamos dar início então ao nosso episódio. Vou fazer aqui a apresentação de dois convidados especiais. Primeiro, Eloá Ribeiro, isso, né, Eloá? Isso. E também o seu companheiro, o Hector, que está aqui deitado, descansando, que é o guarda-costa aí da Eloá, aí, todos que acompanha e anda com ela aí para cima e para baixo. Então, primeiro uma honra, viu, lá, de ter você aqui conosco e também pela sua prontidão, logo que nós nos falamos, você já de pronto topou a ideia do projeto e também de poder compartilhar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida e também como é que tem sido todo esse o processo do autismo, todas as dificuldades, ou seja, a gente poder compartilhar um pouco aí da sua história também, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que vai ser muito legal essa troca hoje. Sem dúvida, gente. Se ele pudesse falar também, tenho certeza que ele falaria a mesma coisa. Luá, vamos lá. Como é que foi para você a questão do TEA? Como é que foi para você a questão do diagnóstico? Como que tudo isso aconteceu para você? A ideia, assim, a suspeita do TEA, na verdade, sempre teve presente durante a minha vida. Apesar de eu ter um diagnóstico tardio, essa suspeita sempre teve. Minha mãe sempre notou marcas no meu desenvolvimento, marcos no meu desenvolvimento diferentes das outras crianças e características diferentes que ela falava, isso não é normal. E principalmente com o tempo, depois que ela se formou em pedagogia, se tornou pedagoga, ela via cada vez mais que havia diferenças em mim. Então, assim, por exemplo, eu comecei a falar muito, muito cedo. Assim, as primeiras formações de sílaba, papá, dadá, essas coisas que surgem lá 9 meses para frente, comigo começou aos 4 meses. Nossa, Então, assim, com 9 meses já eram palavras mesmo, com um ano já eram frases, já era diálogo. Então, a minha mãe notava isso e falava: o desenvolvimento dela não é normal. E a minha rigidez com certas coisas, a minha rigidez com certos temas, o meu interesse por temas diferentes das outras crianças. Só que o que, que acontece? A gente sempre buscou um diagnóstico, a gente sempre procurou, sejam pediatras, sejam outros médicos, ou pedagogos, ou psicólogos, mas o entendimento do autismo até pouco tempo atrás era diferente, principalmente aqui no Brasil. Ainda é muito, a gente ainda está derrubando muitas barreiras. Mas exato. assim, a gente tinha ainda mais, há alguns anos atrás, um entendimento muito estereotipado. Então, assim, o autista não fala, ou tem atraso de fala, o autista tem déficit cognitivo. Então, assim, características que eram o contrário das minhas. E até o próprio DSM, até pouco tempo atrás, o Uhum, DSM-4, se eu não me engano, isso. ele trazia a necessidade como um dos requisitos pré-diagnóstico o atraso de fala. Então, assim, os profissionais olhavam e falavam: olha, ela não teve atraso de fala, ela fala muito bem, ela não é autista. Então, o tempo todo, a gente buscando esse diagnóstico, mas sendo descartado. Só que o autismo estava lá. E o que foi acontecendo?
eu não tive suporte necessário, eu não tive acolhimento necessário. Apesar de a gente suspeitar do autismo, a gente não tinha conhecimento sobre o autismo, então a gente não sabia como lidar. E o sofrimento acabava acontecendo. Então, eu fui carregando esse sofrimento gerou comorbidades, até que 18 anos depois foi chegar um diagnóstico tardio. E foi chegar um diagnóstico tardio já no limite, já cheia de comorbidades, já depois de várias situações bem graves. Aí o diagnóstico chegou. Então, assim, a suspeita sempre houve, mas foi muito, muito recente que a visão foi sendo Foi. mudada. E como é que foi para você, Luá? Porque assim, igual você colocou, a gente sabe toda a questão da comorbidade, a gente sabe toda a questão da pressão que existe, todas as situações que advêm da questão do autismo. Como é que você se sentia em relação a isso? Eu acho que talvez foi mais difícil até para sua mãe, pelo fato dela ser pedagoga, né, de ter, vamos falar assim, já um conhecimento maior e vinha o questionamento e a ciência, até pelo menos ali naquele ponto, não dava suporte, né, no sentido da conclusão. E agora a gente, com toda essa mudança que teve, enfim, e ainda estão acontecendo, muita coisa ainda surgindo, como que você se sentia em relação a tudo isso que estava acontecendo? Eu sempre tive a sensação de não pertencimento. Então, e essa sensação gerou muito sofrimento. Eu cresci a vida toda sentindo: eu não pertenço, eu não me encaixo, eu sou diferente dos outros, eu sou estranha, eu sou esquisita. E essas falas eram reforçadas até externamente pelas outras pessoas, Uhum. pelos meus colegas, pelos pares, né, pessoas da mesma idade. Então, assim, eu só sentia: eu sou estranha, eu sou esquisita, eu não me encaixo, e não havia resposta para isso. Então, assim, só haviam as dúvidas, as perguntas, a sensação de inadequação sem respostas. E isso foi gerando muito, 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 muito sofrimento. Igual como eu citei das comorbidades, isso foi indo. Com 6 anos foi a primeira vez que eu entrei em um consultório de um psicólogo com depressão. Saí com diagnóstico de depressão com 6 anos de idade. Além do autismo, já vou destacar aqui, eu tenho como neurodivergência, eu tenho TDAH, mas eu também tenho as altas habilidades de superdotação. Então, assim, eu tenho uma percepção de mundo à frente das pessoas da minha idade, principalmente quando Uhum. criança era mais discrepante, né? Então, assim, aos 6 anos eu tinha uma percepção diferente de uma criança, eu tinha uma Uhum. percepção de um adulto preso em uma criança. E eu percebia as coisas, eu tinha essas dúvidas, esses questionamentos, gerava sofrimento sem respostas. E foi a primeira vez que surgiu um quadro depressivo aos 6 anos de idade. Isso foi evoluindo. Aos 13 anos, começou associado a um quadro depressivo transtorno de pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Isso foi evoluindo e foi aí que vieram tentativas de autoextermínio. Esse é um tema delicado para falar, mas que eu sei, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, quando eu vou Sem dúvida. fazer uma palestra, alguma coisa, eu toco nesse assunto porque eu costumo dizer que diagnóstico salva vidas, porque salva. A minha Uhum. vida foi salva. Eu estava num momento lutando contra muitos sentimentos e vindo de várias tentativas, eu tive pelo menos 8 tentativas. Porque eu não entendia o que eu sentia um sofrimento imenso, eu sentia um desgaste imenso, eu sentia uma sobrecarga. Hoje que eu sei que é sobrecarga sensorial, aquela sobrecarga, aquele desgaste, aquele cansaço o tempo todo que as outras pessoas não tinham e eu não sabia o que era, eu não sabia por que que eu era diferente, por que que eu não sentia como os outros. O que eu queria era fugir desse mundo. Se eu não pertencia a esse mundo, eu queria fugir. E isso não é uma coisa só minha. A gente tem dados alarmantes, assim, principalmente
em autistas nível 1 de suporte. Uhum. A gente costuma muito falar sobre os autistas nível 3 e as dores do autismo nível 3, que é o autismo que as pessoas principalmente gostam de chamar de severo, que é uma nomenclatura que a gente nem usa mais. E claro, existem as dores pertinentes a esse autismo, mas a gente esquece do autista nível 1, que nesse tipo de autismo a gente costuma ter muitos dados altos Alarmantes. de tentativas de autoextermínio. A gente tem 66% de autistas vão tentar em alguma vez na vida suicídio. Então, assim, é quase 7 em cada 10 autistas. Imagina, colocar 10 pessoas numa sala, 7 delas vão tentar suicídio. Por causa de tudo isso. Então, assim, e principalmente por falta de um diagnóstico adequado, no tempo adequado e um suporte adequado. Então, comigo foi assim, essa sensação de não pertencimento com a qual eu cresci, com a qual eu tive que lidar, e as comorbidades que vieram, trouxe muita coisa, um peso gigante. E só quando chegou o diagnóstico, que eu tive um norte, que eu soube o que eu sentia, que eu soube por que eu sentia e o que eu fazer, que a minha vida mudou. E como é que foi esse processo para a família, Luan? Porque a gente sabe que você é uma batalha interna, a gente sabe que é uma luta incessante de buscar respostas e não conseguir encontrá-las. E tem o outro lado, que é o lado da família, no sentido de tentar acolher da forma como elas conseguem. E a gente sabe que muitas vezes não é o suficiente, ou não é a palavra talvez suficiente. Mas a gente vê talvez, vamos nomenclaturar, talvez o desespero de tentar fazer algo para alguém que você ama. Como é que foi para eles isso? Depois do diagnóstico, Antes. antes do diagnóstico. Antes do diagnóstico, assim, todo mundo entrou no sofrimento junto, porque ninguém entendia. Então, assim, claro que a depressão, os transtornos, eles não precisam, entre aspas, de um motivo. Mas a gente se questionava porque esses sofrimentos, eles acabam tendo alguma relação com traumas, com coisas. Então, assim, todo mundo se questionava por que a Eloá sofre tanto? Por que um sofrimento tão grande? Por que esse nível de sofrimento? E a gente não conseguia uma resposta, não conseguia uma explicação. Então, todo mundo ali tentando entender, todo mundo tentando uma resposta, a gente tentando vários profissionais diferentes, muda de psicólogo, muda de psiquiatra, tenta um remédio, tenta outro, tenta uma terapia diferente, tenta uma abordagem diferente. Todo mundo a minha família, graças a Deus, me acolheu muito na minha dor e todo mundo tentou se desdobrar para de alguma forma me ajudar. Mas não fazia sentido. Todas as respostas que a gente tinha não era a resposta correta e a gente não conseguia fechar o quebra-cabeças até chegar a pecinha do autismo para encaixar tudo. Parece que é um toque mágico. Sim, Olha, eu gosto realmente que você expressou. É a última peça do quebra-cabeça para você conseguir enxergar a imagem. E estava ali há tanto tempo a foto desenhada, mas a gente não conseguia descrever aquilo. Eu acho que é esse a fase mais importante lá. E sim. como é que foi para você o momento do diagnóstico? Como que foi essa sensação de, puxa, agora eu sei o que que é? Foi libertador, foi um alívio, um alívio. É assim, é um extremo oposto de geralmente um diagnóstico precoce. Pais de autistas, de crianças autistas, quando recebem um diagnóstico do filho, costumam às vezes até viver um processo de luto. É um processo exatamente bem semelhante ao luto, por receber aquele diagnóstico, não, meu filho é diferente, não é, eu não esperava ter uma criança com autismo e tal.
e sente aquela dor e pensa em como que vai encaixar as coisas. Mas para mim, o diagnóstico tardio foi extremamente o extremo oposto. Foi libertador. Assim, parece que tirou um peso dos meus ombros e parece que tudo começou a fazer sentido. E quando eu soube, nossa, fez sentido. E logo eu já fui procurar. Eu comecei a ler sobre o autismo, boas fontes, claro, porque eu sempre tenho cuidado de ler boas fontes, porque para você ler mal material e te fazer Exatamente. acreditar em coisas Exato. erradas não é uma boa ideia. Então, assim, fui procurar bons materiais, fui começar a estudar sobre o autismo, porque eu queria entender o que por 18 anos não fez sentido, o que por 18 anos não tinha resposta. E as coisas começaram a fazer sentido e começaram a ganhar nomes. O que para mim é incrível, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente lógica. E eu gosto de nomear as coisas, de rotular, de botar as coisas numa caixinha, organizar numa prateleira. Então, assim, eu não gosto de deixar uma coisa ali incompleta. Não, eu gosto de saber o que está acontecendo e qual é o nome daquilo. Por exemplo, a vida toda eu cresci sendo desastrada. Sou desastrada, porque eu bato nas coisas, eu bato na parede, eu tropeço, eu caio, eu bato na quina da mesa, eu derrubo uma coisa, eu vivo com hematoma porque eu bato em tudo. Eu acabo derrubando todas as coisas, acabo quebrando uma coisa. E já quebrei lâmina em laboratórios da faculdade, porque eu não tenho noção de força. Então, assim, eu não tenho noção se eu tô aplicando muita força em uma coisa. E aí eu cresci escutando, ela é desastrada, ela é desastrada. E quando passou até um ponto que eu já chegava para as pessoas e já falava, eu sou desastrada, já me apresentava assim, Já porque se eu sabia, acreditando. eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia cair, eu ia tropeçar na frente da pessoa, alguma coisa, então eu já falava, olha, eu sou desastrada. Quando eu comecei a estudar sobre autismo e eu descobri a dispraxia motora, eu descobri que meu cérebro não calcula bem os movimentos. Então, assim, ele vê aquele ali, o movimento, tem que pegar a garrafa ali. Mas aí ele vai para fazer o movimento. Eu não consigo fazer o movimento, não calcula correto. Quando eu comecei a entender o que, que acontecia, que tinha um nome, que era um funcionamento cerebral diferente, que, cara, isso foi incrível. Descobri que as coisas tinham nome. E não só isso, tudo, tudo, tudo. Então, nossa, foi. Eu acho que a palavra mesmo, como eu já disse, é libertador. Libertador. É, nos faz, não sei se você teve a mesma sensação, nos faz enxergar o mundo de uma forma que antes parecia negro, assim, totalmente escuro, para algo, parece que terminou aquela chuva, as nuvens se abriram, aquele céu lindo está lá aberto para ser trilhado e ser, é lógico, não é que o peso assim, o que o autismo traz, da questão das comorbidades, elas diminuem, não vão deixar de existir, mas tem uma frase que eu gosto de utilizar, é como se a vida tivesse agora um outro caminho, mas só que menos doloroso. Sim, exatamente. A que eu utilizo é que o diagnóstico não é destino, mas ele é mapa. Então, assim, Exatamente. ele não vai. As pessoas às vezes falam, ah, mas diagnóstico vai te parar, vai ser desculpa para você e Uhum. tal. Gente, o diagnóstico ele não vai te parar, ele não vai bater o martelo sobre o que você é, Exato. o que você vai ser. Você pode ser o que você quiser. Só que ele vai te dar um mapa para te nortear em como você conseguir chegar no que você quer ser. Porque sem você saber, é muito mais difícil você chegar no que você quer. Então, você vai ter um mapa, você vai ter atalhos para você entender em como chegar onde você quer. Exato. Para mim, a hora que eu recebi esse mapa, foi incrível. E como é que isso te auxiliou lá na questão dos sonhos?
projetos. Puxa, agora eu sei. Bom, agora eu vou continuar sonhando. O que que eu quero ser? Como é que eu vou construir? Como é que isso mudou para você? O que mudou? Assim, eu sempre sonhei muito alto, eu continuo sonhando muito alto, eu tenho muitas expectativas, mas mudou a parte de eu exigia de mim um nível que de comparado a outras pessoas. Então, assim, eu sempre me comparei com outras pessoas ali que estavam no mesmo ambiente que eu. E eu queria estar. Por que que eu tô mais cansada que as outras pessoas? Por que que eu tô me sentindo assim? Que hoje que eu sei que é uma sobrecarga sensorial, uma sobrecarga de informação, por exemplo. Uhum. Por que que. E aí eu queria acompanhar e eu não tinha um descanso, eu não tinha uma pausa, eu ia até ficar totalmente sobrecarregada, ter uma crise, ter um shutdown, um meltdown, ou chegar num ponto de que eu manifestava sintomas físicos mesmo, como se fosse uma gripe, Uhum. uma virose, alguma coisa, porque o meu corpo ficava totalmente desgastado. E eu entendi que eu tenho limites diferentes das outras pessoas. Que sim, eu posso chegar nos lugares que eu quero, que eu sonho, mas que eu tenho limites diferentes. Por exemplo, hoje eu faço faculdade de medicina, mas hoje eu não vou olhar para os meus colegas e querer me comparar com eles. Hoje eu não vou querer ter o mesmo ritmo que eles. Uhum. Eu vou saber que eu preciso de pausas que eles não precisam. Eu vou saber que eu preciso de um método de estudo diferente do que eles precisam. Mudou para mim não a maneira de eu sonhar, mas a maneira de eu saber como eu vou chegar no meu sonho. Então, assim, de eu saber que eu preciso ter mais compaixão comigo mesma, de eu me Respeitar seus acolher mais, limites, exato. sim, de eu me acolher mais, respeitar os meus limites, porque senão eu não vou chegar no meu objetivo. Exato. Porque se eu me desgastar demais, se eu chegar num burnout aí, eu não vou chegar no meu objetivo. Não vai me adiantar de nada. Então, foi essa iluminação assim de entender que eu preciso de limites, que eu preciso respeitar meus limites para eu conseguir chegar no que eu sonho. Que legal, Lá, que legal. E como é que está sendo para você agora transitar nos ambientes, né? Então, pensar agora na questão sociedade, questão faculdade, como é que está sendo agora para você todas essas percepções, como que essa interação, como é que está sendo? Hoje, igual eu falei, eu sei meus limites, eu sei coisas que antes eu não sabia sobre mim. Então, assim, por exemplo, estereotipias. A vida toda eu tentei suprimir estereotipias. A vida toda eu tentei mascarar. Até minha mãe, como eu falei, apesar da gente desconfiar do autismo, a gente não entendia. Então, eu tô lá balançando a perna, eu tô lá balançando as mãos, eu tô lá fazendo isso, fazendo aquilo. Minha mãe falava, lá, para. Eu segurava, e lá, para, e lá, para. Chamava atenção o tempo todo. E foi indo. A minha cabeça começou a falar pra mim. Então, assim, eu tô lá, começo a mexer as mãos, começo a fazer alguma coisa, lá para, eu lá para. Por quê? Porque não é bem visto socialmente. Só que isso é uma maneira de me regular. Isso é uma maneira de me Exatamente. ajudar a permanecer ali naquele ambiente social. Uhum. Hoje, sabendo disso, eu consigo me permitir, por exemplo, uma estereotipia num ambiente social, num ambiente público. Ou eu consigo saber, por exemplo, limites de interação social. Antes, por exemplo, se eu estava num evento, eu ia ficar do início ao fim porque eu tenho que ficar por educação, por isso, por aquilo. Hoje eu sei que se eu vou sentindo que eu tô ficando sobrecarregada, que
eu não tô dando conta. Eu posso pedir licença e eu posso ir para casa, eu posso ir pro meu quarto, ficar no escuro, descansar, me regular. Então, assim, eu comecei a entender que eu posso colocar meus limites dentro dos ambientes sociais também. Me permitir coisas dentro dos ambientes sociais. E hoje eu consigo, por exemplo, explicar algumas coisas, por exemplo, para colegas na faculdade ou amigos novos, explicar que eu sou autista e que algumas coisas eu sou diferente, eu vou agir diferente, eles vão notar coisas diferentes. E isso é um alívio. Por quê? Uhum. Porque antes eu ficava o tempo todo, eu sou estranha, eu tenho que copiar o comportamento do outro, eu tenho que copiar o comportamento socialmente aceito. E aí você fica o tempo todo, meu Deus, eu não posso soltar nada que vai ser estranho, eu tenho que ficar, você fica naquela tensão. Hoje, pra mim, já é mais tranquilo. Eu sei que eu posso falar uma coisa que às vezes vai ser esquisito, soltar um fato sobre medicina legal no meio de uma conversa, do nada. Que não tem Que é nada. hiperfoco, cara. É hiperfoco, eu vou soltar do nada. As pessoas, e aí meus colegas vão olhar e falar, é autista, eles entendem. Então, assim, eu sei agora que tá tudo bem algumas coisas e a interação social ficou mais fácil pra Mais mim, leve, mais leve. Mais fácil não, mais leve, isso mesmo. mais leve. E tem o fato também, Lua, que a questão assim, geralmente a mulher ela tem mais o potencial de mascarar isso do que Uhum, o homem. Eu uhum. acho que acho não, a sobrecarga ela é muito maior, né, nas mulheres. Uhum. Os homens geralmente explodem, chuta, É, de maneira mais fácil. é uma coisa que eu sempre eu toco muito nesse assunto do autismo em mulheres. A gente tem um número muito discrepante já, é tantos autistas homens para tanto autistas mulheres. Não é porque a gente tem subdiagnósticos em mulheres, Uhum. justamente por causa da parte cultural. Por quê? Porque as mães vão cobrar as meninas. Da mesma maneira que a minha mãe me cobrava, Eloá, não faz isso, Exatamente. Eloá, faz aquilo. Eloá, vai lá e cumprimenta a pessoa, Eloá, vai lá e abraça. Eu, às vezes, não consigo receber toque físico por causa da hipersensibilidade sensorial. Mas muitas vezes tinha que abraçar porque era o socialmente aceito, era o que era considerado educado. Então eu fui muito treinada socialmente. E é o que acontece com muitas mulheres autistas. E essas mulheres crescem mascarando os sinais, crescem sem um diagnóstico adequado e crescem com o sofrimento e não vão ter um diagnóstico adequado. E às vezes, quando o sofrimento se torna tão grande a ponto delas procurarem um profissional, o diagnóstico vai ser outro. Por quê? Porque elas mascaram as características Exato. ao ponto de o profissional não conseguir diagnosticar de forma clara o que ela realmente tem. Então é bem complicado mesmo essa questão. Legal, Luana. Vamos falar um pouquinho de rotina, né? A gente está vendo o Hector, já está dormindo, já está no terceiro sono aí. Quando que vê o Hector para sua vida aí? O Hector chegou na minha vida no final de 2022. Eu tinha passado por uma experiência traumática, bem complicada, bem séria, e eu desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático. E por conta dessa experiência, o transtorno de estresse pós-traumático já traz vários sintomas, então, assim, eu me assustava com qualquer barulho, com qualquer coisa. Mas uma das coisas, por exemplo, eu não conseguia receber toque físico. Eu já tenho dificuldade com o toque físico por causa da hipersensibilidade sensorial, mas mais ainda eu não conseguia receber de jeito nenhum, não conseguia que as pessoas se aproximassem de mim, porque engatilhava o trauma.
Então, assim, no momento que eu mais precisava de um abraço da minha mãe, de um abraço de um amigo para poder me acolher, eu não conseguia receber porque o abraço era sinônimo de trauma. E aí, a minha mãe me levou no canil para escolher um cachorro, porque eu já vinha pesquisando sobre cães de serviço para autistas, Que legal. a função para autistas. E quando eu cheguei, encostei na baia para ver os cachorros, o Hector se levantou, colocou as patas assim na baia, e eu tava encostada assim, ele veio e encostou a cabeça assim na minha. E ficou. E eu deixei, a gente ficou assim um tempão. E eu soube que o Hector era o cachorro pra mim. Mas aí a gente. Minha mãe falou, tá, vou ver. Pra fazer surpresa. Quando eu penso que não, chega um cachorrão peludo com um laço vermelho no pescoço pelo meu corpinho. Chegou o Hector, meu maior presente. E aí eu comecei a. Eu deitava do lado do Hector, eu deitava a cabeça em cima do Hector, eu abraçava o Hector, eu passava minhas tardes deitada em cima do Hector. Toque físico se tornou algo positivo de novo. Que Toque físico legal. se tornou acolhedor de novo. E eu só consegui voltar a abraçar as pessoas por causa do Hector. E aí a gente foi desenvolvendo as nossas atividades juntos. Então, ele me acompanhar nos lugares que eu preciso ir, cada lugar que a gente vai. É todo um treinamento. Sim. É todo um caminho novo. Fazer aquele caminho, ir naquele lugar, ir naquele ambiente. Uhum. E aí a gente vai fazendo isso, vai treinando cada lugar que a gente precisa ir. Hoje o Hector sabe pegar Uber comigo, sabe pegar ônibus comigo. Hector vai no shopping comigo. Hector vai na faculdade comigo. Hector, ele fez a cerimônia do jaleco comigo. Ele tem um jaleco com o nome dele, de Dr. Hector. Que legal. Ai, mas só pela brincadeira mesmo. Mas assim, ele tá comigo o tempo todo. E aí ele percebe, por exemplo, quando eu tô muito agitada, quando eu tô ansiosa, ele percebe. E aí ele já se aproxima, aí ele começa a mexer com o focinho em mim, me chamar a atenção, colocar a cabeça em cima de mim. Às vezes ele até vem para cima de mim mesmo. Olha só. Se ele me machucar mais, o peso dele, a Aham. pressão dele em cima do meu corpo, isso é regulatório. Então me ajuda a me acalmar. E só de eu estar com ele do meu lado, então assim, eu vou fazendo carinho, vou me regulando. A textura do pelo dele, para mim, me regula. É uma textura que me regula. E então assim, ele me ajuda demais. Legal. Hoje eu tenho epilepsia também, epilepsia de difícil controle. O Hector ele ainda não é treinado para identificar as crises ou para agir em caso de crise. Isso é um plano para um pouquinho mais para frente ele ser treinado, mas ele já percebe. Por exemplo, quando eu tenho alguma crise que aí precisa minha mãe, minhas irmãs me deitarem no chão depois que eu convulsiono. Uhum. Quando eu tô acordando ali da convulsão, eu olho pro meu lado e tá o Hector me cheirando. Ele identifica que algo está errado. Pelo olfato, ele identifica que houve alguma coisa. E ele deita do meu lado e ele não sai do meu lado até eu melhorar, até eu voltar da crise. Então, assim, um cachorro extremamente inteligente, meu companheiro em tudo. Ou seja, é o seu braço direito. Sim. Amigo, companheiro. Que legal, lá. Então hoje assim, hoje a sua rotina, porque assim, pelo que você já descreve hoje, a sua independência hoje ela é muito maior e o Hector faz parte dessa independência. Uhum, Ele já é uma extensão sua. uhum. Que legal, que bacana. Ele permite mais ainda a minha independência, porque às vezes em ambientes que eu precisaria que alguém estivesse comigo, por exemplo, eu não tenho tanta dificuldade com resolver alguma coisa, algum problema, alguma burocracia, não.
Às vezes eu só preciso de um suporte ali, de ter alguém quando eu vou em um ambiente novo, quando eu vou Uhum. em algum ambiente estressante, alguma coisa. Eu preciso da presença. E isso o Hector consegue suprir. Então, assim, Legal. me dá independência, porque o que eu precisaria de uma pessoa me acompanhando, vai eu e o Hector e já me dá a sensação de independência muito Uhum, maior. uhum. E hoje, Ló, você entende que com o avançar das coisas, da maneira como a gente tem visto, dos estudos, da parte de ciência, de pelo menos alguns profissionais mesmo avançado no estudo em si, você entende que o olhar da sociedade também tem mudado ou ainda há muito atraso quando se fala sobre o autismo, principalmente na fase adulta? Como que você hoje percebe isso? Olha, obviamente a gente tem algum avanço, porque hoje a gente começa a ter diagnósticos tardios, diagnósticos de autistas adultos. Hoje a gente começa a ter mais material sobre diagnóstico tardio ou sobre características atípicas do Uhum, autismo, como eu falei, por uhum, exemplo, fala precoce, que é uma característica que antes não se tinha uhum. conhecido. Hoje a gente tem mais materiais, a gente começa a ter mais materiais no Brasil, porque esses materiais geralmente são, Estrangeiros, né? principalmente dos Estados Unidos, principalmente em inglês. A gente começa a ter mais coisas, sim, é nítido que nós temos mais conhecimento, mas ainda falta muito, muito, muito. A gente vê tanta coisa, tanta falta de informação, tanta, tanta mentira, tanto mito sendo propagado. Então, assim, falsas curas para autismo. Pessoas que se dizem profissionais oferecendo curas para autismo, Como se fosse uma doença. como se fosse uma doença, ou como se você pudesse. Cara, é o neurodesenvolvimento. O cérebro da pessoa é diferente, funciona diferente. Você não vai mudar isso. Às vezes eu usei numa das entrevistas, a gente falou assim, a mesma coisa de você querer oferecer cura para um cara que nasceu canhoto. Como que você vai curá-lo? Não tem cura. Ele nasceu, o cérebro é assim. Uma pergunta, o fato de você ter escolhido a medicina, teve alguma relação com isso ou não? Sim e não. A medicina sempre foi uma opção para mim. Eu sempre cogitei medicina. Primeira vez que eu falei de medicina foi com 1 ano de idade. Como eu falei, com 1 ano eu já Olha falava. só. Eu já falava de ser médica. Eu lembro de crescer durante toda a infância pensando em ser médica. Minha irmã era minha cobaia das brincadeiras. Ela tinha que ficar quietinha porque eu ia consultar ela, Examinar. fazer exame. Mas também hoje, depois de mais velha, de entender as necessidades que a gente tem de bons profissionais, eu também sinto isso, penso justamente na área da psiquiatria, porque eu vejo a necessidade de bons profissionais, porque mesmo os profissionais ainda falta muita informação, ainda acreditam em informações muito arcaicas. Exatamente. Por exemplo, eu já escutei muitos absurdos de profissionais. Eu tenho, por exemplo, eu tenho várias comorbidades junto com o autismo. E essas comorbidades diagnosticadas por médicos, por psiquiatras, tudo corretamente. Uhum. A gente fala assim, nada melhor do que não é a experiência dos outros ou o conhecimento dos outros, mas acho que o fato de você, por exemplo, se conhecer,
saber aquilo que está acontecendo em você, e quando você olha para a pessoa e fala, puxa, ela está sentindo isso. Eu fico, é engraçado, porque quando você vai falando, você fala, puxa, aí eu já vou olhando, eu já vou associando para o que eu tenho, para o que eu sinto. E a gente fica sempre nessa, não, puxa, ela é diferente. Então, por isso que eu brinquei aquela hora, eu falei assim, tá vendo? Nela é diferente. Nem todos os autistas são iguais, mas há muitas comorbidades, elas vêm com o mesmo ímpeto, com a mesma força. Acho que ter esse conhecimento e você falar assim, eu tenho conhecimento de causa, porque eu estou vivendo isso. É Uhum. diferente de alguém, de buscar conhecimento, ir lá, e a gente vai ouvir tantas, igual você colocou, não, você não tem cara. Poxa, você é normal. Quem falou para você que você é autista? Isso dá vontade de explodir numa situação como essa, porque, cara, como se tivesse, cara, fosse, o desenho do autismo é esse aqui. Então, se você não se enquadrar aqui, você não é. Dá a impressão que tá, igual você citou mesmo, os profissionais que hoje a gente lida, aí ouve falar, você fala, cara, puxa, conta, de onde tirou isso? De onde saiu essas teorias? E a gente fica triste porque vê que realmente ainda nós temos muito a avançar ainda Uhum. nesse assunto, né? Sim. E desses mitos e das falsas curas profissionais mesmo, que às vezes propagam, tem que tirar o glúten, tem que isso e aquilo para curar, e que pais criam realmente uma esperança de que vai ter uma cura. Então, tudo isso me, me choca que ainda exista. Não, o pior é quando você ouve, não, isso aí é consequência da vacina. Rapaz, esse Do esse eu já paracetamol. cansei de ouvir. Já cansei de ouvir. Não, mas você tomou vacina? Tomou. Ah, não, então é reação da vacina. Eu falei, pô, obrigado. Me ajudou muito. Eu já sei eu sei qual que é a origem, então, do que eu estou sentindo. Tem lógica, gente. Lógica. Luar, para você hoje, quais ainda são para você pessoalmente, quais ainda são os maiores desafios, e como é que você sonha em lidar, como é que você tem se programado para lidar com isso? Eu acho que a própria faculdade é um grande desafio, principalmente a área que eu escolhi, que é medicina, que é uma área bastante difícil e que, para mim, como autista, ainda ganha um pouco mais de dificuldade. Inclusive, tem uma característica do meu autismo. Quando eu falo assim, meu autismo, é justamente pelo que a gente falou. Aham, sim, Cada autismo é único. Então, exatamente. eu uso essa expressão do meu autismo, que é a hiperempatia. As pessoas têm o mito de que autistas não têm empatia, mas autistas só têm uma maneira diferente de manifestar Expressão. a empatia. E, pelo contrário, existe em alguns autistas se manifesta a hiperempatia, que sente demais pelas dores do outro, e isso Uhum. pode gerar bastante consequências. Então, assim, é uma dificuldade que eu tenho que lidar dentro da área que eu escolhi. Então, assim, qualquer sofrimento do outro já causa um impacto gigante em mim. Claro que qualquer pessoa que esteja ali dentro da medicina vai sentir as dores do outro, mas para mim gera um impacto assim acima da média. Então é uma coisa de gerar crise, é uma coisa de eu passar a semana ali em crise por causa de uma coisa que eu vi, de uma situação que eu passei. É uma questão que eu vou ter que lidar dentro dessa área que eu escolhi. Então, assim, é um desafio que eu vou ter pela frente. E caminhando a gente para
para aquilo que a gente fala assim, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem ainda não tem, ou ainda, não é que não tem, para aquelas pessoas que ainda não têm um pleno entendimento do que é realmente o autismo, do que é realmente lidar com tudo isso que você acabou de dizer, tudo isso que você expôs, qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas e quais são suas expectativas em relação à sociedade, para a questão do autismo? Certo. Eu, a gente precisa muito que a sociedade evolua e se adapte, porque o autista já sofre tanto, já tem tanto sofrimento inerente ao próprio transtorno. Então, assim, a gente, por exemplo, já tem a hipersensibilidade sensorial, já se Uhum. sobrecarrega com todos os estímulos muito mais que as outras pessoas. Sabe, o neurotípico nunca vai ter ideia do que é isso, do que é sentir todas as coisas de forma tão intensa e tudo ao mesmo tempo e sobrecarregar o seu armazenamento interno com isso, ao ponto de travar. Mas ainda, por exemplo, eu já tenho que lidar com isso e aí eu vou para um pronto atendimento, por exemplo, uma emergência, quando eu tenho uma convulsão ou até quando eu tô em uma crise muito séria do autismo. Isso acontece mais raramente, a crise do autismo, mais as convulsões. Eu vou para emergência, eu olho para o lado e tem uma pessoa com o celular no volume no mais alto possível, tocando uma música bizarra, meu Deus. Então, assim, a gente já sofre tanto e a sociedade ainda tem zero empatia e respeito. E se você pede a pessoa baixar o volume, a pessoa ainda vai discutir com você, mesmo você Ai. pedindo com todo respeito e explicando por quê. Então, eu gostaria tanto que a sociedade evoluísse, porque, poxa, já é tão difícil. Não custa a gente mudar um pouquinho ali ou aqui para tornar um pouco mais leve para as pessoas autistas. E, assim, para o que eu poderia dizer para todo mundo, pesquise, leia sobre autismo. Hoje a gente está com o celular na palma da mão o tempo todo, o tempo todo. A gente tem inteligência artificial agora o tempo todo, a gente está com o chat GPT para fazer essas montagens, esses desenhos, essas fotos de IA para postar no Instagram. Uhum. Por que não pegar, tirar 10 minutos que seja no seu dia e pesquisar um pouco, jogar lá o que é autismo, quais as características do autismo, o que eu posso fazer Uhum. para ajudar meu amigo autista? Se a gente começar a se informar, a pesquisar sobre as coisas, a gente vai começar a entender e a gente vai começar a saber o que fazer, a saber ajudar, a saber melhorar um pouquinho as coisas. Então, assim, eu acho muito legal quando as pessoas, às vezes eu tô com o crachá, entro num Uber, por exemplo, o Uber fala: Nossa, você é autista? Aí tira uma dúvida, fala: Olha, como que eu faço quando uma pessoa autista entrar no carro? O que que eu faço? Eu faço isso. Se a pessoa tiver uma crise, eu acho tão legal quando as pessoas se Sim. dispõem a entender, a perguntar. É isso. Só pesquisa, pergunta, entenda. Tem tanta gente falando sobre autismo nas redes sociais, tem boas Fontes. fontes, bons profissionais. Você vai lá, você olha um psiquiatra, um neuropsicólogo, um psicólogo que tenha lá um CRM, uma- Uhum. um conselho lá na CRP. bio, Uhum. ou vai em um ativista que seja autista, vai no direct dessa pessoa, tira suas dúvidas. E geralmente quem fala sobre autismo ama tirar dúvida.
justamente porque a nossa vontade é essa, é que as todo pessoas se mundo. informem. Então, assim, gente, entenda sobre, entenda, porque você vai poder mudar a vida de outras pessoas. Vai ser um alívio para outras pessoas. Então, assim, é uma coisa tão pequena que se você fizer já vai ter um impacto tão É grande. um gesto. Às vezes as pessoas acham que você tem que parar a sua vida, como se, puxa, eu vou ter que deixar de ser eu mesmo para poder ajudar a outra pessoa. E não é isso. São os pequenos gestos que mudam essa situação, que é realmente a questão de, às vezes, iluminação. Essa semana passada eu fui conversar com uma pessoa, entrei no escritório dela, no consultório, aliás, e eu tenho a questão com relação aos tapetes, aqueles tapetes peludos. Eu falei, você se importa se eu dobrar o tapete? Ela falou, não. O que vai ser ruim é o meu toque, que eu não vou aguentar ver o tapete dobrado. Eu falei, vou fazer assim, vamos tirar o tapete da sala, aí nem o seu toque vai ser ruim, nem o meu autismo vai ser ruim. E conseguimos conversar ali durante o tempo que a gente queria. Acho que é assim, um simples gesto mesmo, acho que isso que você acabou de fazer, de compartilhar de todos os seus desafios, o quanto o Hector, a sua família, os seus sonhos, os seus objetivos como pessoa, ah, pode ajudar vamos falar especificamente, tantas mulheres que sabe que tem alguma coisa de errado, mas muitas vezes não consegue buscar ajuda, às vezes não sabe nem como buscar Uhum. ajuda, e às vezes também a questão da falta de acolhimento, aí junta toda a questão de tantas famílias desestruturadas, que, puxa, não, isso aí é só frescura. Isso aí quando casar passa. E vai juntando um monte na área que a gente sabe de utopias que a gente sabe que não são verdades e que, em vez de ajudar, vai trazer mais problemas ainda. Uhum. Então, isso que você acabou de fazer, de poder compartilhar conosco um pouco da sua história, um pouco dos seus sonhos e dos seus projetos, é algo maravilhoso. Tenha dúvida que isso, para nós, para aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, que é realmente levar conhecimento, trazer pessoas como você, que vivem e que também, vamos falar de certa forma, sofreram por isso, e que hoje enxergam o mundo de uma forma totalmente diferente e que, puxa, cara, consigo, meu caminho, meu mapa agora é outro, não é mais o de vocês, mas eu tenho um mapa que eu estou trilhando. Então isso para a gente é fabuloso, né? Eu quero externar mesmo meus mais sinceros agradecimentos por tudo que você falou aqui, pode compartilhar com a gente, viu? Tanto a você quanto ao Hector, ficou aí, dormiu a entrevista inteira e nem sequer se mexeu. Então significa que ele entendeu que aqui é um lugar É dele. confiável, confortável e que não vai ter problema nenhum. Ele sabe que eu tô tranquila, que ele pode dormir, que eu não tô agitada, que ele tá Ele, descansando. ele é uma gracinha, gente. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecê-lo por aí. É importante falar também, Lu, que a questão da identificação dele, né? Tem ali, ó, não toque, não fique olhando direto para ele, não tire foto, e tem mais um ali que Não fale com ele, não fale com ele, porque ele, porque se, assim, ver ele na rua, do nada, falar com ele, tocar nele, pode tirar a concentração dele, o foco dele no que ele está uhum, fazendo, que é prestando atenção em mim. Se eu estiver agitado, alguma coisa assim, ele está trabalhando. Então, assim, ele está trabalhando, ele tá em alerta. não tirar a atenção dele. E a questão de não ficar olhando ou não tirar fotos é porque se a gente tiver por aí a pessoa do nada começar a tirar foto, alguma coisa, sem autorização, acaba sendo incômodo, eu já fico desregulada, eu já, assim, Entendi. não foi previsto, não foi previsível que Uhum, aquilo ali ia uhum. acontecer, acaba ficando
confuso para mim e já gera Legal. uma crise, pode gerar uma Uhum. crise. Mas, porém, se a pessoa chegar, perguntar, olha, posso fazer um carinho no Hector, alguma coisa assim, em geral, se eu não tiver tendo crise nada assim, se eu estiver bem, em geral eu vou dizer que sim, porque o Hector ama um carinho. Parece um urso. Parece um urso. Gente, assim, ó, agradecer a vocês que estão aqui, que estão nos acompanhando, tem compartilhado, tem falado sobre o nosso podcast, o quanto tem sido enriquecedor para nós termos pessoas como a Eloá participando, vai ter outras pessoas que estão aí dentro da nossa agenda para poder compartilhar suas histórias. Então nós só temos a agradecer a vocês por tudo que vocês também têm nos ajudado a criar e a desenvolver. E mais uma vez a Eloá e o Hector que estão aqui conosco curtindo esse momento. Falando, não é um momento de entrevista, nós estamos aqui curtindo esse momento. Obrigado, viu, Eloá? Eu e o Hector te agradecemos pela oportunidade. Que bom. Gente, encerramos por aqui e nos vemos no próximo episódio do nosso podcast. Um abraço a todos, até mais.